Deus me mostra hoje como parar de sofrer ataques espirituais, uma oração da manhã abençoada. Você já percebeu como existem dias em que, antes mesmo de o sol nascer, alguma coisa dentro de você já está exausta? Você acorda com o coração pesado, como se estivesse lutando contra algo que não consegue ver, mas sente em cada pensamento, cada respiração, cada movimento. Você tenta seguir em frente, mas a pressão parece maior do que sua força. E a pergunta que tenta esconder no fundo da mente insiste em voltar. Por que esses ataques espirituais não param? Por que você sente como se algo estivesse tentando quebrar sua paz, roubar sua coragem e apagar a luz que ainda tenta manter acesa? Há momentos em que você fecha os olhos para orar e antes mesmo de pronunciar a primeira palavra, já sente um cansaço que não faz sentido. Uma opressão silenciosa que tenta te convencer de que Deus está distante, de que suas orações não importam, de que o inimigo está vencendo. E talvez você não admita para ninguém, mas dentro de você existe um temor real. E se isso nunca passar? E se essa luta for maior do que sua fé? E se você estiver completamente sozinho? Mas há algo mais profundo por trás desse sofrimento. Uma dor antiga, acumulada, moldada pelas batalhas que você enfrentou em silêncio. Feridas emocionais que nunca foram percebidas pelos outros. Noites em que você chorou pedindo socorro, sem saber se alguém te ouvia. Situações que drenaram sua alma a ponto de você duvidar de si mesmo. E é justamente agora, neste ponto vulnerável, nesta manhã que parece mais um peso do que um recomeço, que Deus decide falar com você. E a pergunta que te prende aqui, que te faz continuar escutando, talvez seja esta: existe realmente uma forma de parar esses ataques espirituais? Existe um caminho para que a paz volte a ser mais forte do que o medo? Existe uma resposta que não dependa do seu esforço emocional, mas da presença de Deus agindo por você? Você sente lá no fundo que sim, não por lógica, mas por um impulso espiritual que te chama para algo maior. Como se uma voz suave dissesse dentro de você: continue ouvindo, porque hoje algo será revelado, e é exatamente aqui que sua jornada muda. Porque esta não é apenas uma oração da manhã, não é apenas uma reflexão sobre fé, não é mais um conteúdo motivacional que tenta te animar por alguns minutos. O que está começando agora é um encontro direto entre sua dor e o cuidado profundo de Deus. Um encontro capaz de expor o que te fere, confrontar o que te ameaça e abrir espaço para uma força espiritual que você deixou de sentir há muito tempo. Deus sussurra ao seu espírito que o que te ataca não é maior do que aquele que te sustenta, e que existe uma chave espiritual específica para interromper ciclos de desgaste, medo e confusão. Ele não te trouxe até aqui para te deixar frustrado. Ele te trouxe porque você está pronto para ouvir o que antes não conseguia perceber. E porque só quando a dor chega nesse ponto profundo é que o coração fica verdadeiramente aberto para ser transformado. Você vai entender, a partir deste ponto, onde esses ataques nascem, por que eles se intensificam e qual movimento espiritual Deus está te revelando para quebrar esse padrão. Mas isso só começa quando você dá o próximo passo. Há uma razão pela qual os ataques espirituais parecem se intensificar justamente nos dias em que você mais precisa de paz. Nada disso é aleatório. Você já percebeu como, quando tenta se aproximar de Deus, algo sempre tenta desviar sua mente, perturbar suas emoções, cansar seu corpo. Você tenta orar e uma avalanche de distrações aparece. Você tenta buscar direção e uma inquietação estranha toma conta. Você tenta descansar e sente o peso dobrar sobre você. Isso não é coincidência, é reação. Você não sofre ataques espirituais porque é fraco. Você sofre porque está próximo de algo que ameaça aquilo que tenta te derrubar.
Você carrega luz suficiente para incomodar as trevas. E é justamente por isso que, quando você decide se levantar de madrugada para orar, quando coloca no coração que quer recomeçar, quando tenta alinhar sua vida com Deus, surge uma resistência intensa e aparentemente sem explicação. Mas existe algo que você talvez nunca tenha percebido com clareza. O inimigo não te ataca no ponto em que você está forte. Ele ataca exatamente onde você está desgastado, onde a fé vacilou, onde a emoção feriu, onde a memória ainda dói. Ele procura brechas emocionais, espirituais, relacionais e até físicas. E é por isso que você sente golpes onde menos espera. Nas palavras que te magoam, nos pensamentos que surgem do nada, nos medos que voltam, nas inseguranças que parecem renascer sem motivo. Tudo isso nasce de fissuras profundas que você tentou ignorar por meses ou anos. E aqui está a parte que Deus começa a iluminar dentro de você. Ataques espirituais não começam do lado de fora. Eles encontram espaço dentro. Não porque você tenha falhado, mas porque existe uma parte sua que ainda precisa ser restaurada. Uma parte que Deus está tocando agora, enquanto você escuta. Ele te mostra que existe um ponto exato onde sua alma ficou exposta. Um ponto que você foi empurrando para depois, esperando que o tempo curasse. Só que o tempo não cura brechas espirituais. A luz cura. A verdade cura. A presença de Deus cura. E você precisa compreender isso antes de seguir para o próximo passo. Porque sem enxergar a origem do que te atinge, você sempre vai tentar combater o efeito e nunca a raiz. Você vai repetir ciclos. Vai se cansar sem resultado. Vai orar pedindo alívio, mas continuará vulnerável. E Deus, que te vê por inteiro, não quer apenas silenciar o ataque. Ele quer te fortalecer ao ponto de nenhum ataque encontrar mais espaço. É por isso que você está aqui, para identificar o ponto onde a batalha entrou e para permitir que Deus toque onde você sempre evitou olhar. O que Ele está prestes a te mostrar não é uma teoria espiritual. É um movimento real, profundo e simples, que muda tudo quando finalmente é compreendido. E antes de irmos adiante, existe uma verdade que sela este momento. Uma verdade que não é explicação, mas fundamento. Resista ao inimigo e ele fugirá de você. Tiago 4:7. O que isso significa vai se tornar claro daqui a pouco. Mas para entender como essa resistência espiritual funciona na prática, você precisa avançar para a próxima parte. Quando você sente o peso de um ataque espiritual, a primeira reação geralmente é tentar se defender com força própria. Você aperta os dentes, tenta ser forte, tenta ignorar, tenta superar sozinho. Mas é exatamente nesse esforço isolado que a batalha se intensifica. Porque ataques espirituais não se vencem com esforço humano. Eles se vencem com discernimento, com entendimento, com alinhamento. Não é sobre lutar mais, é sobre enxergar melhor. E aqui entra a revelação que muitos nunca percebem. O inimigo não tem poder para te destruir. Ele tem poder para te confundir. A estratégia dele não é te derrubar de uma vez. É te desgastar pouco a pouco. É criar cansaços que você não nota. É infiltrar pensamentos que parecem seus. É distorcer pequenas coisas até que você acredite que está perdendo a guerra dentro de você. E quando você acredita nisso, ele não precisa fazer mais nada, porque você mesmo se rende internamente. Mas agora você começa a perceber algo que muda o cenário. Deus não está te chamando para vencer uma batalha externa. Ele está te chamando para recuperar o governo interno. Porque toda batalha espiritual que te atingiu do lado de fora encontrou primeiro uma brecha do lado de dentro. Uma dúvida, uma dor, uma lembrança, uma culpa escondida, uma insegurança que você nunca contou a ninguém. É ali que a batalha entrou, e é exatamente ali que Deus quer tocar. Só que, antes de curar, Deus revela. Ele revela porque a verdade liberta, e aquilo que é exposto à luz perde o poder que tinha na escuridão.
O ataque espiritual não se sustenta quando você entende por onde ele entrou. E essa revelação já começou na sua mente. Talvez algo em você esteja sendo puxado para a superfície agora. Uma situação específica, um pensamento recorrente, uma fragilidade que você tentou ignorar. Isso não é aleatório. É Deus alinhando sua consciência para a restauração que vem adiante. E aqui está o ponto crucial. O inimigo teme quando você enxerga a verdade. Porque quando você entende o que está acontecendo de fato, a mentira perde força. E sem a mentira, o ataque desmorona. Não porque você ficou mais forte, mas porque ele ficou mais fraco. A escuridão não resiste onde há luz. Você está prestes a entender a lógica espiritual que desmonta os ataques que te acompanham há anos. Algo que não foi explicado a você de maneira clara antes. Algo simples, direto e poderoso. E quando isso entrar no seu espírito, você vai perceber que grande parte da batalha que você acreditava enfrentar era apenas fumaça tentando te assustar. Há uma razão para Deus te trazer até aqui e a resposta se aproxima. Mas antes de chegarmos ao ponto central, você precisa compreender o movimento que Deus está fazendo agora dentro de você. Ele não está te chamando para lutar mais. Ele está te chamando para enxergar mais fundo e só então agir. Existe uma verdade que começa a se formar dentro de você, uma verdade que prepara o próximo passo. Fique atento. Você está prestes a atravessar o ponto de virada. Há um momento no meio da batalha espiritual em que algo silencioso acontece dentro de você. É quase imperceptível. Não tem barulho, não tem sinal visível. Mas é nesse instante, justamente nesse instante, que a guerra muda. Não porque o ataque parou, mas porque Deus começa a expor a raiz que alimentava tudo aquilo que você vinha sentindo. A raiz que você nunca percebeu. A raiz que o inimigo sempre tentou manter escondida. E aqui está a chave que poucos têm coragem de encarar. Ataques espirituais não começam do lado de fora. Eles começam quando alguma parte da sua vida fica vulnerável. Uma brecha emocional, uma memória mal resolvida, um medo que você varreu para debaixo do tapete, uma ferida antiga que você aprendeu a conviver, mas nunca permitiu que Deus curasse. É ali que a luta nasce, e enquanto essa parte de você permanece aberta, qualquer vento vira tempestade. Mas Deus, quando decide intervir, não toca primeiro no ataque. Ele toca na brecha. Ele não começa afastando a escuridão. Ele começa restaurando a sua luz interna, porque o inimigo não teme a sua força. Ele teme a sua clareza. Ele teme quando você percebe que não está desprotegido. Ele teme quando você entende que não está sozinho. Ele teme quando você começa a identificar as mentiras que você aceitou como verdades por tanto tempo. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você agora. Você achou que estava apenas ouvindo um vídeo, mas algo dentro de você começou a se mover. Talvez uma lembrança tenha surgido. Talvez uma angústia tenha ficado mais nítida. Talvez uma voz interna tenha te mostrado uma área da sua vida que você sempre tentou evitar. Isso não é coincidência, isso é revelação. É a luz de Deus entrando lentamente onde você manteve a porta fechada. Porque antes de te ensinar como vencer o ataque, Deus está te ensinando a identificar aquilo que enfraquecia a sua alma. Sem essa consciência, você até ora, mas não rompe. Você até clama, mas não avança. Você até acredita, mas continua frágil. Mas agora, algo começa a se solidificar, quase como um fundamento sendo reconstruído dentro do seu espírito. A verdade é que Deus não quer apenas te livrar do ataque de hoje. Ele quer te tornar inatingível para o ataque de amanhã. Ele quer te posicionar no lugar onde o inimigo tenta te atingir, mas não encontra mais espaço, não encontra mais medo,
Não encontra mais culpa, não encontra mais abertura. É esse tipo de libertação que Deus está preparando. E para isso, Ele precisa te levar por um caminho interno, um caminho que expõe, que revela, que ilumina. Um caminho que pode até incomodar, mas te transforma por completo. E quando essa transformação termina, aquilo que antes te derrubava perde totalmente o poder que tinha. É por isso que agora você está sendo chamado a olhar para dentro com honestidade. Não para se acusar, não para se envergonhar, mas para reconhecer onde Deus quer tocar. E quando Ele toca, Ele cura. Quando Ele cura, Ele fecha. E quando Ele fecha, o inimigo perde. Há uma verdade espiritual que sela esse movimento. E ela não chega como explicação. Chega como revelação. Chega como uma palavra que ilumina. Porque o Senhor é a tua luz e a tua salvação. De quem terás medo? O Senhor é a força da tua vida. De quem terás receio? Salmos 27, 1. Guarde essa palavra dentro de você agora. Ela não veio para enfeitar. Veio para estabelecer. E o que Deus está construindo nesse momento é apenas o início. O próximo passo vai te mostrar algo que pode quebrar anos de opressão interna. Algo simples, direto, mas que redefine completamente a forma como você enfrenta os ataques espirituais. Existe um ponto da caminhada espiritual em que Deus deixa de apenas te fortalecer e começa a te despertar. É diferente de tudo que você já sentiu. É como se Ele dissesse, sem som, que chegou a hora de você enxergar aquilo que sempre esteve diante de você, mas que você nunca conseguiu perceber porque a dor, o cansaço e o medo nublavam a sua visão. E aqui está a revelação que transforma vidas. Muitas vezes, o ataque espiritual que você sente não é porque você está fraco, é porque você está perto demais de algo que ameaça o reino das trevas. Quanto mais perto da luz você chega, mais a escuridão tenta te confundir. Ela não tem poder para te destruir, mas tenta te paralisar. Ela não pode te tocar sem permissão, mas tenta te convencer de que você está desprotegido. E o problema é que, quando você acredita na narrativa errada, sua alma começa a reagir como se fosse verdade. Mas agora, Deus está te convidando a romper essa narrativa. Não pela força, não pela gritaria, mas pela consciência espiritual, porque quando você entende quem está ao seu lado, o ataque perde o formato, deixa de ser um gigante e se torna uma sombra. E sombra não tem substância, sombra não tem poder, sombra não tem autoridade. A pergunta que Deus está colocando diante de você é simples, mas profunda. Por que você ainda reage às sombras como se fossem tempestades reais? Por que você ainda acredita que está sozinho no momento mais sensível? Por que você se acostumou a associar pressão espiritual com abandono espiritual? A verdade é que você não está vendo tudo o que está acontecendo ao seu redor. Se os seus olhos espirituais fossem abertos agora, você perceberia que não é você que está cercado pelo inimigo. É o inimigo que está cercado pelo céu. E é aqui que a revelação fica ainda mais clara. O ataque espiritual que mais te machuca não é o que vem contra você. É o que acontece dentro de você quando você esquece quem te guarda. É quando você confunde agitação com ameaça. É quando você interpreta silêncio como ausência. É quando você lê a resistência como rejeição de Deus. Nada disso é verdade. Deus não se ausentou. Ele apenas está movendo você para um nível mais profundo de percepção. Porque para vencer de verdade, você precisa aprender a identificar o que é ataque e o que é transformação. O que é pressão e o que é lapidação. O que é escuridão e o que é sombra. E agora, algo começa a se alinhar dentro de você. Uma verdade firme. Uma certeza silenciosa, uma coragem que você não lembra de ter sentido antes. É Deus te reposicionando, não no lugar onde você se sente seguro, mas no lugar onde você finalmente entende a sua segurança. Esse movimento não é emocional,
é espiritual. Ele não depende do que você sente, depende do que Deus estabeleceu. E Ele estabeleceu algo sobre você que o inimigo não pode alterar. O próximo passo dessa jornada vai te mostrar como transformar essa consciência em proteção real, em blindagem espiritual, em descanso no meio da guerra. Há momentos em que você tenta se defender com tudo o que sabe, tudo o que aprendeu, tudo o que já ouviu. Mas nada disso parece suficiente. A batalha continua. A pressão não diminui. A ansiedade volta. A mente se enche de pensamentos que você não pediu e nem queria sentir. E é aqui que muita gente desiste, porque acredita que está falhando espiritualmente. Mas Deus não te trouxe até aqui para você se culpar. Ele te trouxe até aqui para você compreender. A maior arma do ataque espiritual não é a força, é a distração. É tirar o seu foco do que sustenta a sua alma. É te fazer olhar tanto para o barulho que você esquece do fundamento que te mantém de pé. E você sabe disso, mas em alguns dias é difícil demais lembrar, porque você acorda cansado, você dorme preocupado, você tenta orar, mas a mente te interrompe. Você tenta descansar, mas a inquietação volta. E dentro de você nasce aquela pergunta que você não verbaliza, mas sente: até quando? E é nesse instante que Deus fala de um jeito que só você consegue ouvir. Não é com pressão, não é com medo, é com verdade. Uma verdade tão simples que chega a te desconcertar. Você não vence ataques espirituais tentando ser mais forte. Você vence quando entende onde realmente está a sua força. A sua força não está na sua capacidade de controlar tudo, não está no seu esforço mental, não está em tentar provar algo para Deus. A sua força está na presença dEle, não na presença que você sente, mas na presença que Ele é, a presença que permanece mesmo quando você não percebe, a presença que guarda mesmo quando você não ora direito, a presença que sustenta mesmo quando você está cansado demais para pedir ajuda. E aqui está a virada. O inimigo sabe que não pode tocar no que Deus selou. Então ele tenta te fazer esquecer que você é selado. Ele não precisa te destruir, basta te confundir. Ele não precisa te derrubar, basta te afastar da verdade. Mas quando você volta a enxergar quem te guarda, tudo muda. E não muda fora, muda primeiro dentro. É por isso que Deus te guiou até esse ponto, para te ensinar que a sua defesa não é você. A sua defesa é Ele. E quando você se reposiciona nessa verdade, algo que estava desmoronando dentro de você começa a se reorganizar. A paz volta a respirar dentro do seu peito. A pressão diminui, os pensamentos se acalmam. E você finalmente entende que não está lutando sozinho, nunca esteve e nunca estará. E para afirmar essa revelação, a palavra confirma o que o seu espírito já reconhece. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Salmos 121, 5. Essa verdade será a base para o próximo passo. Porque agora que você entende quem te guarda, vai descobrir como permitir que essa guarda transforme o ambiente invisível que te cerca. Agora que você começou a enxergar quem te guarda, Deus quer te levar para um terreno ainda mais concreto. Porque não adianta apenas entender o ataque espiritual. É preciso aprender a se posicionar todos os dias no lugar certo. E esse lugar não é um lugar físico. É um lugar de coração, é uma postura espiritual que começa muitas vezes no momento mais simples do seu dia, a sua manhã. Existe uma razão pela qual o inimigo tenta bagunçar justamente o seu começo de dia, porque a forma como você inicia a manhã costuma ditar o tom de tudo que vem depois. Um coração pesado no despertar tende a carregar esse peso até a noite. Um pensamento de medo, ao abrir os olhos, tende a se multiplicar ao longo das horas. E você já viveu isso muitas vezes. Acordou com sensação de opressão e carregou essa nuvem o dia inteiro.
Deus não ignora isso. Ele vê como você tem acordado, vê as manhãs em que você abre os olhos e, em vez de respirar fundo e sentir paz, já sente o nó no peito, a mente acelerada, o medo antecipado do que pode dar errado. E é justamente nisso que ele quer tocar, no primeiro minuto, no primeiro pensamento, no primeiro movimento da sua alma ao acordar, porque é ali que muita coisa se define. Se você entrega esse primeiro espaço da sua consciência ao medo, o medo se fortalece. Se você entrega ao ataque, o ataque ganha terreno. Mas se você entrega esse minuto a Deus, algo começa a se reverter no invisível. A oração da manhã não é um ritual religioso bonito, é um ato de posicionamento espiritual. É você dizendo na prática: quem comanda meu dia não é o ataque, é Deus. E talvez você pense que não sabe orar direito logo ao acordar, que sua cabeça está confusa, que seu corpo está cansado, que suas palavras saem quebradas, mas é exatamente esse o ponto. Deus não está pedindo perfeição, Ele está pedindo abertura. Se você der a Ele um espaço sincero na sua manhã, Ele faz o resto. Se você abrir a boca com verdade, mesmo que seja para dizer que está com medo, Ele entra. A oração da manhã não é sobre performance, é sobre entrega. Imagine o que acontece quando, antes de pegar o celular, antes de revisitar o problema de ontem, antes de ouvir as vozes internas que te criticam, você respira e diz em voz baixa ou em pensamento: Deus, eu me coloco nas tuas mãos hoje. Eu não quero começar meu dia alimentando o ataque. Eu quero começar meu dia ouvindo o Senhor. Quando você faz isso, mesmo em poucos segundos, você muda a base da sua jornada. Você deixa de ser alguém empurrado pela pressão e passa a ser alguém alinhado com a presença. E aqui entra algo forte. Essa escolha repetida transforma você por dentro. À medida que você cria o hábito de começar o dia com Deus, o sistema inteiro dos ataques espirituais que vinham sobre você começa a enfraquecer. Não porque a guerra acabou, mas porque o inimigo percebe que o seu coração não está mais desprotegido quando acorda. Ele percebe que, antes de qualquer outra coisa, você corre para a presença que te guarda. Com o tempo, aquilo que te esmagava logo cedo começa a perder o impacto. A ansiedade da manhã vai diminuindo. A mente, que acordava caótica, encontra um ponto de descanso mais rápido. Você não vira um super crente. Você apenas passa a depender de quem sempre esteve disposto a te sustentar. E isso é muito mais poderoso do que qualquer esforço emocional. Deus quer fazer da sua manhã um altar. Não um altar pesado, exigente, cheio de regras. Um altar simples, íntimo, real. Um lugar onde você fala com Ele do jeito que consegue. Onde você entrega a Ele o que não dá conta de carregar. Onde você apresenta as suas dores, seus medos, sua família, sua mente, seus caminhos. E ali Ele te responde, nem sempre com voz audível, mas com paz. E quando a paz dele toma o lugar da opressão, o ataque perde força. E é aqui que a estratégia do céu se encontra com a sua realidade. Deus não está pedindo que você ore 1 hora se isso não é possível. Ele está pedindo que você não entregue sua manhã de graça ao inimigo. 5 minutos de honestidade com Deus valem mais do que um dia inteiro pensando sozinho. Uma oração sincera logo cedo tem mais peso do que um dia inteiro tentando se controlar sem a presença dele. Quando você coloca sua mente, seu coração e sua agenda nas mãos de Deus logo ao acordar, você está, sem perceber, fechando portas. Portas por onde pensamentos destrutivos entravam, portas por onde sentimentos de derrota se infiltravam, portas por onde acusações espirituais encontravam espaço. Ao entregar sua manhã, você deixa claro quem tem autoridade sobre a sua vida. E não se engane, o céu respeita esse posicionamento. E o inferno teme esse posicionamento. Porque um filho ou uma filha que aprende a começar o dia aos pés de Deus se torna alguém muito difícil de derrubar.
pode até ser atacado, pode até sentir o peso, pode até chorar, mas não cai como caía antes, não desmorona como desmoronava, não volta ao mesmo lugar de paralisia. Deus está te conduzindo a esse ponto agora. Ele quer que você entenda que a oração da manhã não é mais uma coisa para você tentar encaixar na rotina. É a linha que separa você de viver reagindo a ataques o tempo todo, ou viver sustentado pela presença do Pai desde o primeiro pensamento do dia. E o próximo passo dessa jornada é ver isso se tornar não só entendimento, mas decisão. Uma decisão que Ele mesmo vai fortalecer dentro de você ao ponto de se tornar parte do seu estilo de vida. E é exatamente isso que vamos selar no que vem a seguir. Você chegou até aqui porque, mesmo cansado, ainda existe algo em você que se recusa a entregar a sua história para o medo. Esse algo tem nome. É o próprio Deus te segurando por dentro. Você talvez ache que foi apenas curiosidade, acaso, algoritmo. Mas não foi. Isso é encontro marcado. É resposta a orações antigas que você já nem lembra mais que fez. Olha com honestidade para dentro de você agora. Você não é mais o mesmo de quando começou a ouvir. A luta continua, os problemas não desapareceram, mas alguma coisa já se reorganizou por dentro. Você não enxerga mais os ataques espirituais do mesmo jeito. Antes, tudo parecia um caos sem sentido. Agora você entende que existe uma estratégia contra você, mas também existe uma estratégia de Deus a seu favor. Você percebe que não está mais naquela posição de quem só apanha. Deus te tirou daquele lugar interno de vítima silenciosa e te colocou em uma posição diferente. Não é posição de arrogância, é posição de filho, de filha, alguém que sabe que tem a quem recorrer. Alguém que sabe que tem para onde correr quando a mente aperta, quando a alma treme, quando o coração pesa. Aquilo que antes parecia só dor agora começa a se revelar como ponto de encontro. Foi na dor que você parou. Foi na pressão que você buscou. Foi nesse peso que você se abriu para ouvir o que talvez ignorasse se tudo estivesse bem. E Deus, que nunca desperdiça dor, está usando exatamente esse lugar para realinhar toda a sua caminhada espiritual. Os ataques espirituais que te cercavam tentaram te convencer de que você era frágil demais, bagunçado demais, pecador demais para ser guardado por Deus. Mas, ao longo desse caminho, Ele foi te mostrando o contrário. Ele te mostrou que você só chegou até aqui porque foi guardado quando nem percebeu. Que se tantas coisas não te destruíram, não foi por acaso. Foi porque a mão dele já estava sobre você, mesmo quando você se sentia longe. Agora você sabe que existe um ponto de virada real. Esse ponto não é quando o problema acaba. É quando você escolhe, de forma consciente, em quem você vai acreditar no meio do problema. Se vai acreditar na voz que diz que você está sozinho, ou na voz que diz que o Senhor te guarda. Se vai acreditar na sensação de abandono ou na promessa de que Ele nunca te deixa. E isso se manifesta de forma muito prática, em como você começa o seu dia, em como você reage quando o ataque aperta, em para onde você olha quando a mente fica carregada. Não é sobre nunca mais sentir medo, é sobre saber o que fazer quando o medo vem. Não é sobre nunca mais ser atacado. É sobre saber que o ataque não decide mais o que você vai ser. Deus está te convidando a transformar esse entendimento em aliança. Uma aliança de manhãs entregues, de pensamentos apresentados, de pesos colocados diante dele antes de serem colocados em qualquer outra coisa. Ele quer que a oração da manhã deixe de ser um recurso de emergência e se torne um estilo de vida. Não por pressão religiosa, mas por amor a você, porque Ele sabe o quanto os primeiros minutos do seu dia são estratégicos e Ele quer estar lá, sempre. Olha para a sua história. Você já tentou enfrentar muita coisa sozinho, já tentou engolir tudo, já tentou ignorar,
Já tentou fingir que estava bem? Agora Deus te oferece outro caminho. Caminho de verdade, de vulnerabilidade, de presença. Caminho em que você pode acordar e dizer com sinceridade: Deus, eu não consigo, mas eu confio. Eu não entendo, mas eu me rendo. Eu estou com medo, mas eu escolho acreditar que o Senhor me guarda. E é desse lugar que a vitória brota. Das decisões silenciosas, dos sussurros que ninguém ouve, das manhãs em que você insiste em voltar para Deus mesmo sem sentir nada. Você talvez não veja, mas cada uma dessas escolhas está construindo uma muralha ao seu redor. Não uma muralha que te isola, mas que te protege. Uma muralha de paz, de verdade, de presença. Esse processo não termina aqui. O vídeo acaba, a oração termina, mas o que Deus começou continua. Ele não está limitado ao tempo deste conteúdo. Ele vai continuar te encontrando na cozinha, no ônibus, no trabalho, na cama, no banheiro, onde você estiver. Toda vez que você lembrar dessas palavras, ele se aproxima. Toda vez que você repetir uma dessas verdades, algo se fortalece dentro de você. Toda vez que você abrir a boca para orar, mesmo que seja uma frase curta, o céu se move. Você não precisa sentir fogo para saber que Deus está agindo. Não precisa arrepio para saber que Ele está presente. Precisa apenas guardar essa certeza. Você não está sozinho na guerra que ninguém vê. A mão que te trouxe até aqui não vai te soltar no meio do caminho. Agora, deixa eu fazer o que mais importa neste momento. Falar com Deus a seu respeito. Oração final. Senhor meu Deus, eu me coloco agora diante de Ti, junto com essa pessoa que está ouvindo. Tu sabes quem ela é. Tu sabes o nome, a história, as quedas, os medos, os dias bons e os dias em que ela pensou em desistir de tudo. Nada está escondido diante de Ti. Nenhuma lágrima passou despercebida. Nenhuma noite foi ignorada. Pai, eu te apresento cada ataque espiritual que tem cercado a vida dela, cada opressão ao acordar, cada pensamento pesado que surge do nada, cada sensação de culpa que não tem raiz clara, cada medo que aperta o peito sem explicação, cada madrugada em que o sono fugiu e a mente não parava. Tu vês tudo, tu conheces tudo. E hoje, em nome de Jesus, eu te peço, entra no lugar mais profundo da alma dela. Onde existe uma brecha, traz cura. Onde existe uma ferida antiga, toca com a tua mão. Onde existe vergonha, cobre com a tua graça. Onde existe acusação, estabelece a tua verdade. Onde existe confusão, traz clareza. Onde existe cansaço, derrama descanso. Onde existe sensação de abandono, revela a tua presença. Senhor, eu te peço agora que todo ataque espiritual levantado contra essa vida perca força na tua luz. Que toda seta emocional, toda palavra maldita, todo pensamento de derrota seja confrontado pela tua voz. Que a mente dela deixe de ser território aberto e se torne território consagrado ao Senhor. Que o coração dela deixe de ser lugar de medo e se torne lugar de habitação da tua paz. Eu oro de forma especial pelas manhãs. Pai, consagra os primeiros minutos do dia dessa pessoa. Quando ela abrir os olhos, que o teu Espírito Santo esteja ali, trazendo um pensamento de vida, uma lembrança da tua palavra, um sopro de esperança. Que a oração da manhã se torne para ela um refúgio real, que antes de qualquer ataque, ela seja cercada pela tua presença. Coloca, Senhor, um desejo novo de te buscar ao amanhecer, não como obrigação, mas como necessidade de alma. Dá a ela palavras quando ela não souber o que dizer. Dá silêncio quando só o silêncio couber. Dá lágrimas quando as lágrimas forem oração. E em cada uma dessas formas, que ela sinta que não está falando sozinha, que tu estás ouvindo, que tu estás respondendo, que tu estás agindo. Eu peço também proteção sobre a casa, sobre a família, sobre o ambiente onde ela vive.
Que qualquer influência espiritual contrária que vinha se alimentando de medo, de brigas, de desespero, seja agora desautorizada pela autoridade do nome de Jesus. Que a paz do Senhor encha esse lugar, que a tua presença seja tão real, que até aquilo que tentava oprimir não encontre mais lugar. Pai, guarda a mente dessa pessoa, guarda o sono, guarda a saúde emocional, guarda as emoções que já ficaram tão machucadas, guarda os relacionamentos, guarda o caminho, que ela saiba dia após dia que está debaixo de uma mão que não falha. Eu declaro sobre essa vida a verdade da tua palavra. Nenhuma arma forjada contra ela prosperará. Nenhuma palavra de condenação será a última voz. Nenhum ataque espiritual terá autoridade acima da tua vontade. E a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor Jesus, sela agora no espírito dela tudo o que foi ministrado, que nada se perca, que cada semente lançada encontre lugar no coração. E quando o ataque vier de novo, porque a guerra continua, que ela lembre desta oração, que ela lembre que o Senhor é quem guarda, que ela lembre que não está sozinha. Eu te agradeço, Pai, porque sei que o Senhor já começou uma obra de libertação e fortalecimento nessa vida. E aquilo que o Senhor começa, o Senhor termina. Em nome de Jesus, eu oro por ela e a abençoo. Amém.